caso que eu escolhi, a advogada de Cascais. A Isabel é considerada... Eu não sabia nada sobre a Isabel, foi engraçado, não sabíamos nada uma sobre a outra. E são daqueles conhecimentos, online, Facebook, o grupo Cerca Cascais, e então achei que a Isabel tinha perfil e que houve aquela empatia de que acho que é capaz de me fazer uma boa apresentação e deve ser uma pessoa fantástica. Eu não me enganei, foi ótimo, tanto como pessoa fantástica, como boa apresentação, porque tocou nos pontos essenciais do meu livro, no que eu quero salientar. Por acaso tenho pena que aquele senhor não esteja cá, porque chegou aqui um senhor, já idoso, a dizer que tinha vindo só porque no convite dizia que o livro falava nas novas mulheres do século XXI. Eu achei imensa piada ele dizer-me uma coisa destas, porque eu quando estou a escrever, eu não estou a pensar exatamente se estou a escrever para mulheres, ou se estou a escrever para homens, ou se estou a escrever para crianças. Enfim, é um desenvolver de circunstâncias e da minha alma. E, portanto, achei imensa graça a curiosidade dele em escrutinar o que é que deve ser viúvo. Já posso fazer uma história sobre ele. De repente recebe um convite, ouve falar das mulheres do século XXI, e eu penso, o que é que será as mulheres do século XXI? Deixa-me cá, vê se arranja uma mulher do século XXI. Se calhar não foi mais feliz no outro século. E então, lá veio ele aqui nessa expectativa. Eu preparei uns tópicos, porque depois acabo por nunca ler nada do que penso, mas preparei uns tópicos. Eu sou minhota, também temos aqui duas minhotas. A Nania, minha amiga de infância, a Maria José, que é do Porto, e o Manuel Rodas. Raízes de Minho. Raízes minhotas. E no fundo, todos os portugueses têm raízes de qualquer lado, porque são raros as pessoas que só aqui de Lisboa, desta zona. Por acaso conheço o meu ex-marido, era só, mas adorava ir para o Minho, adorava, portanto já tem qualquer coisa a ver com aquilo, porque de coração já era minhoto. E era aqui desta zona de Cascais. Portanto, acho que todos nós temos um bocadinho na nossa alma qualquer coisa de mim. Eu nasci em Arcos de Valdevez. O que é que se fazia em Arcos de Valdevez? Nada. Nada. Ainda por cima, eu cresci numa quinta. Quando nasci, fui viver para uma quinta, que era a Quinta de Cortinhas, onde o que eu fazia era ler e escrever desde muito pequenina, porque a minha mãe também não tinha mais que fazer, ensinava-me a mim e ao meu irmão. Eu, quando fui para a escola, já sabia ler e escrever. E vivia num ambiente de livros, porque o meu bisavô, que me mandou fazer aquela casa para ser uma casa de férias, que vivia cá em Lisboa, apesar de ter nascido no Minho, aproveitava as férias que passava lá, que antigamente eram pai 4 meses, para falar com as pessoas do campo e para se inteirar das conversas. E então dividiu a obra dele, tal como eu faço, de certa maneira, não é para imitar, mas pela força das circunstâncias, entre Minho e Lisboa. Também eu vim estudar para Lisboa, vim para a Faculdade de Direito e, portanto, tenho as vivências do Minho, do Norte, as vivências profundas, e tenho as minhas vivências na zona da Lapa, que é onde eu moro. E assim comecei a escrever sobre o Minho e sobre Lisboa. O que é que eu procuro? Eu acho que tenho sentido de humor, eu gosto de me rir. E então o que é que eu escrevo? Sobre situações risíveis, sobre aquela parte subjacente e onde eu encontro o humor e amor. É por isso que eu chamei estes contos de amor e desamor, porque depois o humor traz o desamor. Está tudo ligado. A vida é uma sucessão de factos, de encontros, desencontros, de amores e desamores, enquanto para uns a vida segue numa linha reta, para outros o normal é seguir às curvas e a vida em si é feita destes... Todas as estradas são válidas. Exatamente, exatamente. Agora que há uma coisa que me choca e nesse aspecto eu podia falar com o tal senhor horas sobre as mulheres do século XXI, é que as mulheres hoje já não aceitam
aquilo que as mulheres, que a minha avó, por exemplo, que tinha um marido que era o meu avô, não era propriamente o melhor marido do mundo, e ela aceitava situações que para mim seriam impensáveis. Antigamente era assim. E há muita gente ainda que aceita as coisas como são apresentadas, sem procurar a mudança. As mulheres do século XXI não aceitam isso. A não ser as mulheres, e já mesmo assim, as mulheres do norte interior. Aqui o Manuel Rodas conhece muito bem as mulheres do Soares e daquela zona, das nossas aldeias e assim, que eu tenho uma profunda admiração por elas, porque vivem em sítios impensáveis. Às vezes diria, talvez, que até parece que estão na Idade Média, e já fui muito criticada por ter escrito uma vez isto, mas o que é certo é que elas vestem-se de negro, tapam os brincos também, das arrecadas, aquelas coisas, põem também de negro, quando lhes morre o marido, ou então quando alguém emigra, é mais ou menos assim, não é? E esses costumes continuam. E, no entanto, se formos falar com elas, têm uma sabedoria ancestral fantástica. É muito, muito agradável e, além de gratificante, é uma surpresa falar com estas mulheres do interior que, no entanto, têm uma vivência extraordinária. Primeiro porque nós somos um país de imigração. É outro ponto que eu acentuo nos meus fones. A imigração, é as mulheres, é esta sina do nosso povo, andar sempre de um lado para o outro. É o amor, sobretudo, porque acho que é o caminho que todos nós fazemos. É na procura de qualquer coisa. Procura de quê? Do amor. É o nosso objetivo na vida. O que é que interessa as pessoas terem uma vida fantástica, com dinheiro, com um trabalho ótimo, e depois, se não tem amor? E quando eu falo do amor, não é amor por um homem, é o amor com os filhos, é o amor pelas amigas, é o amor pelos pais, é o amor o amor em geral, pelo próximo. Portanto, acho que faz todo sentido escrever sobre amor, sobre o desamor, sobre os encontros, sobre os desencontros, porque a nossa vida é feita disso. E não vejo outro objetivo que não seja a procura do amor. E, sobretudo, pelo amor do próximo, como eu estava a dizer. Eu gostava de salientar 2 pontos sobre a obra do meu bisavô, que também me influenciou um bocadinho. Ele escreveu a Comédia do Campo e a Comédia da Cidade, influenciado, por sua vez, por Balzac. No século XIX, as pessoas viviam muito a cultura francesa. E então, o Balzac e o Flaubert eram 2 ícones que inspiravam os escritores. E o Balzac escreveu a Comédia Humana, como sabem, e ele escreveu a Comédia do Campo e a Comédia da Cidade. Eu também, no primeiro livro também fiz um bocadinho isso. Dividi o livro em campo e em cidade. Mas depois começaram, quer dizer, já é muito mais terno hoje em dia a diferença entre campo e cidade, porque as pessoas que vivem no Minho, ou que vivem no Alentejo, ou que vivem, têm os filhos, ou têm parentes, ou não sei o quê, que vão para a cidade. Portanto, já não há aquela barreira, já há mais, e sobretudo com a imigração, já não há essa barreira social e sociológica. Entretanto, eu devia ter começado, a minha paixão é escrita, eu devia ter começado por estudar qualquer coisa relacionada com letras, mas tive a triste ideia de estudar Direito. Perdi imenso tempo na faculdade. Aí somos companheiros. Andou em que faculdade? É de Lisboa. Na minha altura também não só havia essa. Pois, eu andei também na Clássica, no meu tempo também era Coimbra e Lisboa. Fui para a Clássica, odiei aquilo, eu sofri muito. Mas é que não podem supor que eu sofria. E eu pensava sempre, mas o que eu gostava quando estava no Anfiteatro 1, aquele anfiteatro miserável. Quantas pessoas é que cabiam lá no anfiteatro? Quase 400, 300? Não, 600 quase. Foi uma coisa estúpida. Nós lá não éramos nada. Ainda por cima, eu que vinha de um ambiente familiar, uma vila, uma terra pequena, onde toda a gente se conhecia, estou ali no meio, odiar o curso, mas odiar como de corpo e alma. Então invadia-me e começava a pensar, eu devia estar a escrever, eu devia andar aqui, mas depois aquilo foi um desafio para mim. Eu sou uma mulher de desafios e então pensei, já que estou aqui, vou acabar o curso. Mas custou muito. Confesso que me custou imenso e nunca me senti confortável na advocacia.
Entretanto, fiz o estágio, fiz 10 anos de advocacia na área de comercial e fiscal, coisas chatérrimas que nem me quero lembrar. Depois disso, ainda trabalhei em Bruxelas e vinha representar a Associação Portuguesa de Editores de Bruxelas e então, junto à Comissão e ao Parlamento, e foi interessante, foi a parte do direito que eu gostei mais, que era o direito comunitário, no que diz respeito à imprensa. Foi muito interessante e aí com gosto um bocadinho. Mas depois aqui há 2 anos, 3, eu pensei, não, aquilo que eu quero mesmo fazer é escrever. E desatei a escrever e acho que não parei, ainda hoje estive a acabar um capítulo de um livro que eu estou a preparar, que é o meu 3º livro, que vai-se chamar, eu não sei muito bem como se vai chamar, mas acho que vai ser A Bruxa de Grada. Grada é uma aldeia lá no Alto Minho. Mas, curiosamente, quando estava a escrevê-lo, é que me lembrei o livro, os heróis do livro viviam em Cascais. Eu comecei a escrever o livro há 3 ou 4 anos, e vivi aqui em Cascais, portanto, estamos em casa. Exato. Eu já gosto imenso de viajar, viajei imenso, portanto o livro anda sempre à roda de qualquer coisa, estou sempre a mudar de sítio, o meu pai diz que fica baralhado, porque eu imprimo tanto ritmo. As minhas personagens estão em tantos sítios ao mesmo tempo que eles já não sabem como seguir o enredo. No entanto, eles tudo parte de Cascais. Há um Afonso que parte de Cascais e depois verá. E vai para Paris. Mas num contexto curioso. Sobre os meus contos, devo dizer que me inspiro, como já disse, nas pessoas do Norte, nas pessoas da Lapa, nas muitas pessoas que conheci em Bruxelas, de todos os países, porque depois é engraçadíssimo que em Bruxelas uma pessoa conhece tudo menos belgas. Conhece pessoas de todo o mundo, pelo menos europeu. E são muitas histórias também, como vão ver, passadas em Bruxelas ou em Inglaterra, e há uma que tem passada na Índia. E a outra tem Cascais. A de Cascais. Pianista. A pianista, exatamente. A pianista aqui, tudo influenciado, Estoril, Cascais. Sim. E pronto, dou assim uma voltinha naqueles sítios, em Sintra também, que são os sítios onde eu costumo estar. No Minho, em Lisboa, e depois os fins de semana, e assim, em Sintra, Cascais, e depois tive aqueles anos em Bruxelas, em que ia e vinha, mas onde foi também muito gratificante, sobretudo porque havia essas pessoas diferentes. Entretanto, numa das minhas aventuras, encontrei esta escritora chamada Nancy Houston. Eu depois, aqui há uns anos, resolvi fazer um curso de tradução no ISLA. Pensei, eu detestei direito e eu quero fazer uma coisa que eu gosto, quero fazer um curso em que eu me sinta de corpo e alma. E tive 4 anos de fazer o curso de tradução no ISLA. E então achei que devia ir viver para o Canadá para aprender inglês e francês. Foi para Montreal. Claro, não aprendi nada, nem uma coisa nem outra, porque eles falam o francês arcaico, não se percebe nada do que dizem, nada. É francês arcaico. É impressionante. Eu não percebi nada do que diziam, percebi que não ia perceber nada, nem aprender nada, mas fiquei em contato com esta escritora que é Nancy Houston. E é muito interessante, porque eu senti o que ela sente. Ela é canadiana e casou com um francês. E então o que acontecia? Foi viver para Paris com o marido, teve filhos, e quando ela estava no Canadá, chamava-lhe a francesa. Quando ela estava em França, chamava-lhe a canadiana. Portanto, ela diz Le Nord perdu. Acho que não há tradução em português ainda deste livro, mas do género. É perder o Norte mesmo. É perder o Norte. Eu não sei de terra sou. Isso aconteceu comigo, senti isso. Eu sou do Norte ou sou de Lisboa? Eu sou minhota ou sou lisboeta? É sempre aquela ambivalência, aquela divisão, em que ainda hoje, e acho que nunca vou encontrar, essa paz de dizer eu sou daqui, eu sou dali. Mas não é necessário, não é? Não, somos do mundo. Somos do mundo. Isso foi uma coisa que eu aprendi em Bruxelas. Somos cidadãos do mundo, porque, afinal de contas, é tudo tão pequenino. Entretanto, aconselho-vos a ler-se. Em inglês deve haver, para quem ler em inglês, em francês, não arrependo. Entretanto, para publicar os meus contos,
isto também é um pormenor, mas é um pormenor importante para quem lhe interessa escrever, é que é muito complicado um autor novo, não conhecido, publicar contos. Então eu contactei a Aleiteia, da Zita Seabra, a Babel, o professor Artur Anselmo, e a Leia, que é a Maria do Rosário Pedroso, e o Miguel Real. E disseram-me logo, à partida, nós não publicamos contos de autores novos neste momento, ou romances, ou então contos não têm, o nosso mercado não comporta contos. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu gosto é de escrever contos. Entretanto, enviei o livro para o Miguel Real, que é um dos, além de escritor, é consultor da Leia, e o Miguel Real leu os meus 2 livros de contos e gostou imenso. Escreveu uma carta e disse: olha, eu gostei imenso dos seus contos, são contos que saem do sangue, deixei piada, do sangue, e eu não tenho preparação nenhuma, portanto eu não posso dizer que não andei em letras, não, quer dizer, o que eu escrevo não é pensado, eu não penso em fazer uma estrutura formal do conto. Flui, isso nota-se. Sai, é como sai, e achei piada ele ter dito que os seus contos saem do sangue, mas são muito bons, mas tenho muita pena, mas nós não podemos publicar, a Leia não pode publicar porque não publicamos contos de autores novos. Uma grande decepção. O que é que eu faço? Não vou ficar com os contos parados. Arranjei uma pequena editora e pronto, com tudo aquilo que implica arranjar uma pequena editora, fiquei o responsável e a pequena editora por fazer a apresentação dos contos, por fazer isto que estou a fazer aqui, este trabalho que estou a fazer aqui, o que faço com muito gosto. E tem sido tem corrido muito bem, e tenho conhecido gente muito interessante, e tem sido gratificante. O facto de ter conhecido a Isabel é gratificante, o facto de ter trabalhado com o professor Artur Anselmo foi gratificante, o facto de ter trabalhado com o Miguel, de ter tido esta opinião do Miguel Real também foi gratificante, e o Mário Cláudio, a quem eu ofereci o livro, o primeiro livro que não trouxe, ofereci o primeiro livro ao Mário Cláudio. Acho que ele deixou numa casa, que depois estava noutra casa, ou só sei que recebi um cartão lindo, e ele a pedir desculpa por não ter logo falado sobre isso, e então escreveu-me ele: deparo de facto com um belíssimo conjunto de ficções, atento aos seres e enganos da vida e de uma qualidade formal que raramente me chega às mãos e que em geral insípido. Quer dizer, uma escritora novata, que não sabe ainda se é escritora ou se não é, porque eu ainda nem me lembro. Estou no segundo livro, não sei se me considero escritora, acho que é presunção da minha parte. Foi muito gratificante ler esta crítica. Portanto, o que eu tenho de fazer é chegar à crítica. É muito importante e é muito difícil. Eu contactei a revista O Jornal de Letras, a revista Os Meus Livros, fizeram pequenos apontamentos, mas disseram logo: esperamos pelo 3º livro. Quer dizer, estão a pôr já o ónus do 3º livro, que já vai no 35º capítulo, como eu disse, e começa aqui em Cascais. Queríamos então... Pois, em relação aos contos, também depois saiu no Jornal de Letras, não a falar sobre mim, mas foi uma coincidência enorme, porque a seguir a ter falado com Miguel Real, ele escreveu uma coisa sobre contos no Jornal de Letras, e ele dizia: é muito difícil a escrita de contos. A arte do conto exige, da parte do escritor, uma grande mestria de concisão narrativa ou uma grande inocência. Como eu não tenho nenhuma mestria narrativa, e concisão narrativa, como eu disse, não tenho preparação nenhuma em termos académicos, eu devo ter uma grande inocência. Portanto, escrevo com inocência, o que é alguma coisa. E depois falo aqui nos contos de Miguel Torga, dos contos da montanha, dos novos contos da montanha, que são os melhores portugueses, etc. E pronto, era isto que eu lhes queria dizer. Quero agradecer imenso à doutora Isabel Magalhães, que é a advogada de Cascais, que depois vi na internet, fui ver que tinha fundado o movimento Ser Cascais, vi que era uma pessoa muito empenhada nas causas, não só do património, como sociais, etc. E foi muito bom. E agradeço imenso a apresentação, que foi excelente. Foi excelente e tocou nos tópicos que muitos homens que já fizeram apresentações não viram. Exato. Não viram. É isso que faz a diferença e a beleza do mundo. Exato. É essa nossa diferença de perspectiva. Exato.
Agradeço a aula também, sobretudo o professor Sousa Lara, que chegou há bocadinho, e ao Comendador Barahona, terem-me aqui recebido, o apoio que tem dado o João Aníbal Henriques, também vou chamar Zé Aníbal mais, e sobretudo a presença de todos. Sei que o futebol prejudicou-me imenso, porque havia muitas pessoas que tinham garantido que vinham, mas pronto, o mundo não é perfeito. E mas muito o que é obrigada. importante é que passe a mensagem. Exato. Muito obrigada. Muito obrigada por ter Muito vindo. obrigada.